Neste capítulo de Mateus 24, veremos que a partir de uma pergunta dos discípulos em relação ao fim dos tempos, Jesus responde quais serão os sinais que irão acontecer. Com isso, Jesus anuncia que algumas tribulações irão acontecer em Jerusalém, e em outros cantos da terra. E Jesus continua descrevendo irão aparecer falsos cristos, e prepara os discípulos para que tenham discernimento e maturidade para diferenciar e para qual direção ir. O que nos serve para hoje em dia também, pois de igual forma os sinais são os mesmos, e da mesma forma precisamos ter discernimento para diferenciar. Jesus explana através de exemplos e de recursos naturais para mostrar todos os alertas. Assim como também, Jesus deixa claro que será um evento mundial e que devemos estar alertas, pois os frutos estavam próximos de dar seus frutos e seria possível observar o final dos tempos. Todas as informações que são dadas são com o intuito de nortear as nossas decisões, portanto, devemos ser fiéis ao Evangelho. Versículo 1: E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Versículo 2: Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Mateus 24:30, Monte das Oliveiras. Versículo 3: E, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, e do fim do mundo? As perguntas separadas sugerem que os discípulos de Cristo entendiam que a destruição do templo e a segunda vinda de Jesus seriam eventos separados. Mateus 24:4-14, o homem que vem para mentir e enganar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Estes versículos descrevem eventos que aconteceram entre a profecia de Jesus e o fim da era. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Estes versículos provavelmente descrevem eventos relacionados com a destruição de Jerusalém que ocorreu em 70 d.C. Todavia, Mateus 24-29, associa intimamente este período de tribulação à segunda vinda de Jesus. Isto implica que estes eventos se assemelham bem de perto às coisas que ocorrerão imediatamente antes do retorno de Jesus, segundo Tessalonicenses 2:3-4. Todo o período que vai desde a destruição do templo até os eventos que precedem o retorno de Cristo podem ser descritos como um período de grande tribulação para os seguidores de Jesus. A abominação da desolação é um objeto idólatra que profanará o templo de Jerusalém como predito em Daniel 9 capítulo 27. Embora identifique como sendo o derramamento de sangue sacerdotal no santuário vários anos antes da destruição do templo Mateus 23:29-36. A descrição que Jesus faz da abominação como estando no templo sugere que ela seja um objeto, não um evento. Mateus 24:23-24,
Jesus alerta para que tenham discernimento. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 28, os cadáveres e as águias. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Alguns intérpretes acreditam que este versículo se refere às águias que estavam gravadas nos estandartes levados pelos soldados romanos enquanto destruíam Jerusalém. Mas isto é provavelmente uma referência às aves necrófagas que descem sobre os cadáveres daqueles destruídos durante este julgamento. Deuteronômio 28, 26, Jó 39, 30, Ezequiel 39, 17 a 20. Mateus 24 a 29. O dia de escuridão imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. As palavras de Jesus combinam alusões a Isaías 13:10, que descreve a queda da Babilônia, e Isaías 34:4, que alude ao julgamento de Edom e das nações. No contexto do Antigo Testamento, as palavras eram metafóricas. Jesus pode também ter usado as palavras numa representação simbólica do julgamento à destruição de pessoas e nações que se opuseram ao seu reinado. Mateus 24 a 30, os sinais dos homens. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. O sinal do Filho do Homem pode assemelhar-se a bandeiras militares que sinalizam o começo da batalha, chamando todos os que pertencem a Cristo para se reunirem ao redor deles. Isaías 13, 2 a 4.